Olá, gente! Bom estar aqui mais uma vez com vocês no TCE Convida. Hoje é um dia especial que a gente comemora, na verdade foi ontem, né? O Dia Nacional do Livro Infantil. Então, a gente vai falar com quem entende do assunto, que é uma psicóloga de escola, clínica e também uma escritora de livros infantis, a sergipana Bruna Vasconcelos. Bruna, é um prazer ter você aqui, Bruna. Prazer todo meu, Maria. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo super lúdico e importante, não só para a psicologia, como para a educação como um todo, né? Como Com você vê esse certeza. cenário, através da psicologia, a importância desse segmento, né, da literatura infantil para a cultura e a educação do nosso povo? Primeiro, leitura é uma conexão com o mundo, né? E a Sim. criança, até muito antes de saber escrever, ela já está lendo. Como? Porque ela está ouvindo e ela está vendo histórias. Então, a partir de histórias, da contação de histórias, de livros, tem como a gente se conectar e aprender cada vez mais. Então, leitura é mais do que essencial. E assim a gente consegue caminhar e caminhar bem. Ô, Bruna, foi através do seu trabalho como psicóloga que essa paixão pela literatura chegou na sua vida ou isso foi uma coisa anterior à psicologia? Essa é uma pergunta que eu tenho um prazer enorme de contar um pouco da minha história. Ai, que bom, conte mesmo. Tudo começou, na verdade, com os meus pais, com a minha família. Então, eu venho de uma família de educadores, a minha mãe, o meu pai, né, Lica e Gonçalves, e eles são amantes dos livros e da música. Então, eu sempre fui muito incentivada a ter contato com a cultura, com a arte, com a expressão em geral. Então, desde muito cedo, tanto vendo meu pai quanto a minha mãe lendo e lendo bastante, eu tive essa curiosidade pela leitura. E daí depois me veio a construção de histórias. Por volta dos meus 16 anos que eu comecei a criar as minhas primeiras histórias, que ainda não eram para crianças, eram para adolescentes mesmo. Às vezes tudo começava com um simples diário. Eu começava a escrever sobre o meu dia, sobre o que eu tinha percebido de alguma situação. E daí tudo começou. Foi quando eu comecei, aos 23 anos, como psicóloga clínica, a atender adultos, adolescentes e crianças. E me veio muito forte que eu poderia usar a escrita, e não só a escrita, desenhos, produções artísticas em Sim. geral, para poder me conectar com as crianças e com as famílias. Então, na verdade, foi uma coisa anterior ao seu Bem trabalho de anterior. psicóloga. Então, pode ter sido que essa paixão tenha desenvolvido essa coisa da sua curiosidade pela psicologia ou a sua intenção em ser psicóloga. Com certeza. Até porque, assim, eu acredito demais que a gente não constrói um caminho só. Então, foram várias pessoas que foram passando pela minha história para que eu pudesse hoje estar escrevendo livros. Então, com a psicologia, eu também tive contato com um querido, que foi o meu primeiro psicólogo, Jorge Barbosa. Então, ele Sim. também sempre foi um grande incentivador das artes. Então, para mim, foi um portal que se abriu. E, aos meus 26 anos, eu iniciei numa escola que eu tenho uma paixão, assim, pelo que eu faço. E recebo muito apoio de pessoas muito queridas lá e que abriram portas para que tudo isso pudesse acontecer por lá também. Ô, Bruna, e por que escrever para criança? Né? Por que se desenvolver a sua literatura infantil? Sabe o que eu percebi, Maria, durante essa minha caminhada aqui com a psicologia? Agora vão para 11 anos, Sim. finzinho do ano fazem 12, que são as crianças que precisam ensinar muitas coisas para os adultos. Ai, que coisa linda. Então eu queria escrever para elas, para que elas pudessem contar essas histórias para os adultos. E depois eu também me dei conta que esses livros não são bem só para crianças, não. Eu acredito que um adulto que leia também pode aprender muita coisa. Que coisa boa. Então vamos falar sobre os 3 livros que você Vamos já sim. tem publicado, né? É o Árvore de Borboletas, chamada Família, que foi lançado em 2019 e 20, em plena pandemia. Em plena pandemia. E fala sobre o quê? Vamos contar um pouquinho Pois sobre bem, ele. primeiro é importante eu falar que foi durante a pandemia, porque assim, foi um choque de ânimo na minha vida. Imagina, tudo acontecendo, todo mundo nas suas casas, e aí me veio, eu vou publicar. Então, ter recebido esse meu primeiro xodó foi uma alegria e me deu um ânimo num ano tão difícil. E sobre o que é que ele fala? Sobre a possibilidade de formatações familiares distintas. E claro que todos os livros trazem também essas demandas. A importância do cuidado, do respeito às diferenças, de uma relação empática, de muito carinho, de muito amor.
O enfoque desse, além de tudo isso, foram as formatações familiares. Sim. Então, é uma borboleta azul que, de uma maneira muito curiosa, se dá conta de que existem várias outras borboletas assim, não só azuis, de todas as cores. E cada uma muito diferente e que poderia contribuir, cada uma com a outra juntas. Que Né? lindo. O Maju, a menina do coração gigante. Pois bem, a Maju eu publiquei em 2022, no ano também passado. no ano passado, e também faz uma menção a esse contexto difícil que a gente viveu durante o processo de pandemia, em que estávamos todos isolados, né, e tendo que lidar com as dificuldades, mas não só isso. A protagonista, Maju, é uma menina que ela acredita num mundo colorido, e ela tem cores, só que ela vivia num mundo em que não tinha cor. E a grande dificuldade eram as pessoas entenderem como essa menina conseguia e tinha cor diante de um mundo que ninguém fazia tanta questão de que a cor existisse, né? Que lindo. E ela tinha um coração gigante. Por quê? Porque ela se permitia sentir todas as emoções. Então ela sentia, esse não era o problema, porque ela cuidava das emoções. E aí, o finzinho do livro, ela leva uma grande mensagem para todas as pessoas que moravam nessa região em que ela estava. Já tô louca pra ler, louca. E o filhinho mais novo é o Dedeco. É, o Dedeco, né? da Mochila das Escolhas. Tem uma coisa, Maria, que eu não comentei. Tanto a Maju quanto o Dedeco é uma homenagem especial minha também a duas pessoinhas da minha família. Somos todas Majus, somos todos Dedecos, mas a Maju é minha sobrinha e o Dedeco é o meu primo sobrinho. Sim. Então, eles foram as minhas grandes referências para que eu criasse essas histórias para contar para outras crianças. E o Dedeco? O Dedeco, ele é um menino também que ele tem uma relação muito importante com o pai, que é o seu Gonça, e que ele precisa aprender de que escolhas elas podem e devem ser muito bem cuidadas e bem feitas. E aí ele vive uma aventura aí no livrinho que eu não vou contar. Ai, claro que não. Para que vocês tenham a curiosidade de procurar o livrinho e ler, né? Então, ele, a partir de grandes aventuras, ele percebe o quanto é importante cuidar das escolhas. Esses livros, eles têm quem quiser adquirir, como é que faz para poder adquirir? Pois bem, então tem em uma livraria aqui do estado. Sim. Né? E aí, pode falar o nome. A Escariz. A Escariz. A Maju tem na Alquimia também. Sim, que é um maravilhoso. Também, os dois são muito do meu apreço. Mas tem como ser virtual, virtual, livro virtual, e-book. Pela minha página, exatamente. Sim. E diretamente comigo. Sim, pode. Então, todos os contatos a gente vai colocar aí, gente. Perfeito. Né, pra vocês poderem buscar essas informações. Sim. Porque Bruna, além desses 3 livros, ela tem algumas coisas engavetadas ainda que vão ser lançadas e que fale um pouco sobre eles também. Pois bem, esse ano, inclusive, no Centro de Excelência que eu trabalho, as pessoas muito queridas, como eu falei, né? E a figura do professor Jorge, tem a tia Vaneide, a tia Rosinha, pessoas mágicas. Você trabalha lá no Master. Que dizem assim, venham, traga, podem trazer todas as histórias, né? Então, assim, esse ano está sendo a história do Okapi. Ai, que legal. Um bicho, você sabe o que é o Okapi? Não, me conte o que é o Okapi. Então, ele é um bichinho curioso da República do Congo e que está em extinção. É mesmo? E ele tem as perninhas zebradas e a carinha de girafa. E ele é da família das girafas. Mas é pequenininho. Não, é grandão. Crescido. Sim. E aí tá sendo muito bom e muito importante, assim, trabalhar esse bichinho com as crianças. Porque a partir dele eu tô trabalhando as diferenças. A possibilidade de todos sermos diferentes. Ô, Bruna, eu como sou mãe, então eu vivo um pouco dessa realidade que todos os pais estão vivendo. Inclusive, tema de novela agora, essas coisas das crianças completamente viciadas nessa coisa do virtual, né? Uhum. Da tecnologia, do celular, de computador, e causando muitos problemas. Então, assim, como a gente... É um grande desafio para os pais conseguirem estimular hoje em dia as crianças a pararem e a pegarem um livro, se alimentarem disso, né? Porque hoje a informação é muito rápida, muito... Como é que a gente consegue colocar na cabeça de nossas crianças a importância desse tipo de leitura? A primeira coisa que precisamos fazer é nos revermos. Porque nós adultos também estamos lendo cada vez menos. Exatamente, né? Eu tenho certeza disso. Inclusive, a nossa capacidade de concentração e atenção já diminuiu bastante. Já tem estudos que comprovam que de 10 minutos, agora, eu estou falando de atenção dos adultos, a gente consegue sustentar, a gente sustentava 10 minutos, agora a gente sustenta em torno de 5. E isso também tem muito a ver com isso aqui, leitura. Tanto que, inclusive, tem canais de concurseiros que ficam divulgando que as pessoas precisam retornar ao essencial. E o que é isso? Voltar a ler a partir de livros.
não apenas de telas. De telas, sim. Exatamente. Porque é diferente. É diferente. Com Você que é certeza. uma escritora, você sabe disso, é completamente É diferente. isso mesmo. O envolvimento que você tem, inclusive com qualquer coisa, com a história, é diferente quando se é virtual, né? É como se houvesse, sei lá, como se tivesse tirado um pouco da magia da leitura, É isso né? mesmo. E como, assim, você acha que os pais, eles lerem para os seus filhos já é um bom começo? Importantíssimo, porque inclusive também é um canal de estimulação e de conexão. Porque não é só a criança que precisa ler, o adulto também. Não é só o adulto que precisa compreender, a criança também. E assim vai, é uma troca bem recíproca. Então, ler junto. Porque aí, a partir do ler junto, a gente também pode criar junto, né? Bruna, eu quero te agradecer. Foi um prazer conhecer o seu trabalho. Foi um prazer ter você aqui. Tô já super curiosa. Pena que meu filho já cresceu bastante, mas eu vou ler com maior atenção. E eu tenho certeza que ele também vai gostar de ler. Eu tenho uma enteada que vai adorar os seus livrinhos. E eu queria que você falasse aqui pro nosso público um pouco mais sobre você e o que você tem a dizer agora nas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer a iniciativa linda, muito importante. É assim que a gente vai descobrindo coisas novas, né? E o que eu poderia dizer a vocês é que leiam e que levem a leitura para seus filhos, para os seus, inclusive até para pessoas que não são próximas. Muito bem. Porque a partir da leitura, inclusive, é algo que a gente vem perdendo muito, que é a capacidade de se conectar mesmo, com carinho e cuidado uns com os outros. A partir da leitura, tudo isso pode, quem sabe, voltar a acontecer. Podemos ir dando passinhos, né? Cada vez mais em direção a relações de mais amor. Ai, de que mais bom. É um carinho. prazer, viu, ter conhecido você. Oh. Parabéns, continue esse trabalho lindo, viu? E que a gente possa conseguir estimular, através do nosso exemplo, muitas pessoas a fazerem isso, a ler e a ter esse Sim. conhecimento que é tão importante. Né, querida? Com Muito certeza. obrigada. Oh. Um lindo dia para você e um lindo dia para você também. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo programa. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.